Olá, eu sou o Renan e agora eu vou estar iniciando a apresentação sobre as redes SAN e NAS. Primeiramente, o que é uma rede SAN? A SAN é uma rede privativa de armazenamento voltada para conectar e manter disponíveis servidores e storages via LAN ou WAN, dentro de um ambiente seguro e preferencialmente redundante de alta performance. Diferentemente de um NAS, ela não gera gargalos de performance ocasionados pelo tráfego de dados dentro da rede local, e as SANs geralmente são criadas para organizar infraestruturas de rede, transferindo os recursos de armazenamento da rede LAN para uma nova rede, independente e de alto desempenho. Agora vamos falar sobre os componentes de uma SAN. Uma SAN normalmente é montada através de três componentes, que são o cabeamento, os adaptadores de barramento e os switches que são conectados aos sistemas de armazenamento e servidores. Cada servidor e sistema de armazenamento numa rede SAN deve estar interligado, sendo essas conexões físicas devem suportar altos níveis de transmissão de dados, visando assim proporcionar largura de banda adequada para todas as atividades a qual ela é destinada. Agora vamos falar sobre o uso da SAN. Por utilizarem armazenamento baseado em blocos, as redes SAN são rápidas, confiáveis e têm um grande espaço garantido em grandes infraestruturas de TI. Elas são indicadas principalmente para aplicações como banco de dados, que envolvem grandes volumes de acesso e alterações. Essas redes usualmente utilizam storages de alta disponibilidade e servidores clusterizados. Falando um pouco sobre as vantagens de uma SAN. O principal benefício da gente implementar uma rede SAN é que todos os dispositivos de armazenamento e servidores eles podem se comunicar rapidamente e de forma segura através de um ambiente privativo. O sistema de armazenamento em bloco da SAN ele é mais eficiente que o orientado por arquivos, mais seguro e entrega-se maior performance às aplicações, especialmente as que exigem muita escrita e leitura, como o grande banco de dados. E outra grande vantagem em se apostar numa SAN é a capacidade de escalabilidade dela, que ao contrário de outras soluções de armazenamento em rede, a SAN ela é virtualmente ilimitada, podendo expandir ou retrair os recursos dela. Isso permite que diferentes discos sejam acessados por servidores distintos ou mesmo configurados para atuar como uma única unidade, e tudo isso sem a necessidade de ter que desligar todo o sistema. Agora vamos falar sobre a NAS. NAS, que é a abreviação de Network Attached Store, é um sistema de armazenamento conectado a um ou mais redes locais para armazenar, compartilhar e gerenciar dados. O NAS também é um servidor de armazenamento baseado em arquivos e dotado de recursos contra a perda de dados. Vamos falar agora sobre os componentes de uma NAS. Uma NAS é composto principalmente de um ou mais processadores, memória, fontes de alimentação e outros componentes de um computador convencional que a gente conhece. Porém, o sistema de armazenamento dela é mais robusto e confiável, e quase sempre é composto por discos rígidos ou módulos de memória. Vamos falar um pouco sobre o uso da NAS. A maioria desses servidores de armazenamento são equipados com dois ou mais hard disks e frequentemente permitem que sejam associados através de implementação de arranjos conhecidas como RAID, proporcionando assim mais performance, segurança e redundância do que os sistemas equipados com apenas um disco. Esse arranjo NAS ele permite que, entre outras coisas, a gravação da mesma informação em diferentes discos rígidos ao mesmo tempo e sem interferência do usuário. Esse tipo de gravação é conhecida como espelhamento e é bastante utilizada como um mecanismo de segurança contra eventuais falhas nos discos rígidos. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre as vantagens da NAS. Alguns fabricantes da NAS, como a QNAP, oferecem recursos sofisticados para a proteção de dados, como os discos reservas instalados no próprio equipamento, replicação de informações armazenadas para diferentes localidades e sistemas de backup em tempo real ou forma agendada. Por tratar-se de equipamentos destinados a redes locais de qualquer tamanho, os NAS evoluíram e deixaram de ser equipamentos complexos, de grande capacidade e alto custo, estando cada vez mais presente nas nossas residências e empresas de pequeno e médio porte.